Meus irmãos, boa noite. Agora é boa noite mesmo, né, irmãos? Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, conforme registrado. Eclesiastes, capítulo 12. Eu convido a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Desde já, irmãos, eu quero fazer dois agradecimentos aqui. Primeiro, agradecer o apoio dos irmãos. Reforço as palavras do presbítero Glauber hoje de manhã. Agradecer aos irmãos pelo apoio ao trabalho, mas também pelas doações, pelo desprendimento, e assim, então, doar os produtos ali para que pudéssemos fazer aquela torta. Foi arrecadado R$ 3.536, mais ou menos. Então, a gente vai continuar, como o Paulo Virto disse hoje, nós vamos continuar a vender esses produtos. Todo o dinheiro revertido ao trabalho missionário ali no Nordeste. Se você quer doar, domingo que vem nós vamos ter um momento de arrecadação de oferta missionária. Você quer doar um valor específico, só conversar com o Rubens ou comigo, passar o valor e especificar que é para a construção de banheiros. Nós estamos com a meta de 2 banheiros ainda, né? Temos 2, mas temos mais 2 que nós queremos construir. Então, se você quer ajudar, Deus tocar no seu coração, vai ser bênção ali para a vida daqueles irmãos que tanto padecem. Então, nosso muito obrigado pelo apoio ao trabalho, pelo apoio com as doações. Segundo, agradecer aos irmãos as orações pela Kelly. No início foi uma desconfiança de uma apendicite, mas depois foi descoberto um cisto. Esse cisto estava pequenininho há uns meses atrás e agora está com 6 centímetros. Aí o médico amanhã vai continuar a fazer alguns exames. Ela está internada, mas está bem, só para definir o que vai ser feito, se é com medicação ou com cirurgia. Então continue a orar pela Kelly, para que Deus possa estar abençoando e direcionando este ato. Agradecer a você, nosso visitante. Seja bem-vindo em nosso meio, que o Senhor possa falar ao seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos ler todos os 14 versos deste texto. Eclesiastes, capítulo 12. Meus irmãos, em todo o livro de Eclesiastes, em todo o livro, o sábio Salomão está refletindo sobre algo que eu e você, querendo ou não, de maneira profunda ou não, já refletimos um dia. E a reflexão dele é a seguinte: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, esta pergunta vai vir à nossa mente: qual é o sentido da vida? O sábio Salomão, no final da sua jornada, depois de presenciar muitas coisas, depois de viver muitas coisas, depois de viver muitos acertos e muitíssimos erros, ele chega a uma conclusão, e eu já adianto aqui, já na introdução. Ele vai nos convidar, neste livro, a olhar a vida além do sol, para além do sol. Debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Mas quando nós olhamos a vida além do sol, as coisas fazem sentido. Se essa pergunta fosse feita a você, o que você diria? Se alguém perguntasse a você assim: qual é o sentido da vida? Se alguém chegasse para você, Simone, nesse momento, e lhe perguntasse: Simone, qual é o sentido da vida? O que nós responderíamos? Nessa minha introdução, eu quero trazer aqui as respostas de algumas correntes filosóficas sobre esse assunto. Se essa pergunta fosse feita a um niilista, ele vai dizer que a vida não tem sentido nenhum. Porque, segundo o niilista, a vida é marcada por sofrimentos. Então, o melhor a acontecer conosco é a morte. Então, para eles, a morte é o melhor acontecimento, porque a morte acaba com tudo, e acabando com tudo, acaba o sofrimento. Se o niilista fosse viver com coerência o que ele crê,
ele tiraria a sua vida, porque para ele a vida não tem sentido. Se essa mesma pergunta, qual o sentido da vida, fosse feito a um materialista, o materialista é aquele que acredita que o sentido da vida está em conquistar coisas, juntar bens materiais. Ele ia dizer então que o sentido da vida está em conquistar riqueza, em ter como seu senhor o dinheiro. Mas nós sabemos que, ao final, o materialista, ao olhar para a sua história, ele vai ver que quanto mais bens ele possui, isso não pode lhe comprar a alegria do coração. Se dinheiro trouxesse felicidade, nós não teríamos nas camadas mais altas da sociedade pessoas enfermas e enfermas com a alma, doente. Se nós perguntássemos esta pergunta, qual o sentido da vida, para alguém que subscreve uma fé naturalista, o naturalista é aquele que tem uma visão de mundo, que tudo é matéria, e que Deus então não existe. Se tudo é matéria, não há um espaço onde Deus possa existir. Ele vai dizer que quem sempre existiu não foi Deus, mas o cosmos, o mundo. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que a vida não faz muito sentido, porque a morte é a destruição da matéria e tudo então vai acabar. Antes de eu acompanhar outras correntes, você está percebendo como que para essas pessoas a vida é sem graça? Acabou, morreu, acabou tudo. Não há uma perspectiva. Mas se você fizer essa mesma pergunta a um existencialista, ele vai dizer que o homem é uma máquina que funciona por meio das suas relações química e física. Então o homem nada mais é do que um produto, um ser programado, mas programado pelo acaso. Ele é uma máquina. E ao findar a vida, essa máquina para de funcionar. E tudo ali acaba. E eles vão dizer que não pode haver Deus, não pode haver vida após a morte, porque a existência precede a essência. Os seres humanos fazem de si mesmo o que são. Nesse sentido, os seres humanos são pequenos deuses. Nós é que conduzimos a humanidade. Mas se essa mesma pergunta, qual é o sentido da vida, for feito para alguém que subscreve a filosofia da pós-modernidade, que é o tempo histórico que nós vivemos, ele vai dizer que o sentido da vida está em uma outra filosofia de vida, que é o hedonismo, que diz que quanto mais prazer nós temos, quanto mais nós damos vazão aos prazeres da nossa carne, mais felizes nós somos. E nós sabemos que quanto mais prazeres as pessoas extravasam, mais infelizes elas são, porque essas coisas não podem trazer alegria. Talvez você está me ouvindo aí, e uma das respostas que você deu ao sentido da vida foi dada por meio de uma dessas filosofias. Por isso que mais uma vez eu lhe pergunto, qual é o sentido da vida? Se alguém ao final lhe colocar contra a parede e lhe perguntar qual é o sentido da vida, o que você diria? Qual era a resposta que você traria? E eu quero lhe dizer que se sua resposta foi harmonizada com alguma dessas citadas acima, a sua vida está de mal a pior. Você está perdido e você ainda não encontrou o verdadeiro sentido da vida. Mas talvez você está assim se perguntando, mas pastor, qual é o sentido da vida? Como que a minha vida pode ter sentido? Irmãos, e é exatamente isso que Salomão está nos respondendo em todo esse livro. É exatamente isso que ele quer nos levar a pensar. Lembre que Salomão teve dinheiro, lembre que Salomão usufruiu dos maiores prazeres que a carne poderia ter, que o dinheiro poderia ter. Lembre que Salomão teve grande patrimônio financeiro.
E agora, quando velho, ele está olhando para trás, ele está dizendo: o prazer da vida, o sentido da vida, não está em nada dessas coisas. Ele vai então nos dizer que o sentido da vida, no verso 13 e 14, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse sinceramente. Essa tem sido a verdade da sua vida? Você tem vivido uma vida sobre o temor do Senhor? É nele que você tem depositado o sentido da sua vida? É interessante porque quando nós olhamos nas Escrituras, foi essa a certeza que deu sentido à vida de Salomão. Foi esta verdade que temos um Deus, que temos que temer a um Deus que deu sentido à vida de Davi. E é essa verdade, meu irmão, que precisa dar sentido à minha vida e à sua vida. Eu preciso temer a Deus, eu preciso guardar os seus mandamentos, eu preciso olhar para a vida além do sol, porque é em Deus que está o sentido de toda a vida. Deus nos dá sentido à vida porque Ele nos dá vida além desta vida. Ele nos dá vida eterna. Eu gostaria então de convidá-lo a olhar para esse texto. Nós vamos dividi-lo em duas partes. Primeiro, nós vamos ver dos versos 1 a 7, que nós precisamos nos lembrar do nosso Criador enquanto nós ainda estamos vivos. Depois que você morrer, não adianta fazer missa de sétimo dia para você. Não adianta você pagar indulgências para a igreja, para que ela possa resgatar a alma do seu parente do purgatório. Não adianta você ir ao cemitério, visitar o túmulo daquela pessoa que você ama, interceder por ela, para que ela possa ter vida. Não adianta. Nós precisamos aproveitar a vida enquanto nós estamos vivos. Mas em segundo lugar, dos versos 8 ao verso 14, nós vamos olhar que ele vai nos trazer então a resposta para o sentido da vida. Gostaria de convidá-lo então a nós lermos o texto. E agora nós vamos ler dos versos 1 ao verso de número 7. Convido a olhar o texto comigo. Nós vamos ler de maneira alternada para você me ajudar, que minha garganta não está boa. Nós vamos ler de maneira alternada o texto, dos versos 1 ao verso de número 7. A palavra do Senhor assim nos diz: Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Vamos juntos, irmãos? E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar, então a primeira lição, lembre-se aí, lembre-se dela. Lembre-te do teu Criador enquanto está vivo. Quando nós olhamos o texto, o verso de número 1 começa com uma afirmação: lembra-te. Contudo, quando nós olhamos aqui o original hebraico, o sentido do texto não é apenas um ato de recordar, eu vou me recordar do meu Deus. Não,
Não é isso que ele traz à tona. O sentido aqui é que a palavra recordar ou lembrar traz, é no sentido de que tudo aquilo que nós nos lembramos nos leva a uma ação, nos leva a agir. Então o sentido que ele está dizendo é: lembra-te do teu Criador e haja para a glória do seu Criador. Na vida cristã nós não somos chamados apenas a lembrar, a conhecer teoricamente, nós somos chamados a viver o que nós conhecemos. Então ele está dizendo para nós: lembre do seu Deus, mas haja para a glória do seu Deus. É um ato de recordar, mas um ato que deve nos levar à ação. Por exemplo, quando Deus lembrou-se do seu povo que estava preso no Egito, o que Deus fez? Deus não apenas se lembrou que aquele povo estava lá, Deus agiu e Deus o libertou. Quando Deus se lembrou de Ana, mãe de Samuel, o que ela fez? Ela lhe concedeu um filho. Então agora ele traz uma ideia para nós, o seguinte: se o Deus que nós servimos é um Deus que age em favor de nós, ao lembrar-nos de quem é o nosso Deus, nós precisamos agir para a glória desse Deus. Para que nós possamos entender o que ele quer dizer, agora Salomão traz para nós, irmãos, uma das analogias mais belas das Escrituras. Uma belíssima analogia. E agora ele vai comparar-nos a uma casa velha e decadente. Interessante isso, né, irmãos? Existem casas que estão mais novas, como eu. Existem casas que estão bem acabadinhas, né, bem velhinhas. Só que as casas que estão bem novas, como eu, elas ficarão velhas e acabadinhas como aqueles que estão ao final da jornada. A vida é dessa maneira. Vamos ao texto, e eu quero convidá-lo bem rapidamente, não quero demorar hoje, mas eu quero convidá-lo a olhar para o texto, e nós entendermos então um pouco dessa analogia. Olhe comigo, por favor, o versículo 3, na parte A, ele diz assim: quando os guardas da casa tremerem. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele está falando aqui dos braços e das mãos. Como os nossos braços e mãos, outrora fortes, outrora vigorosos, eles começam a paralisar e a enfraquecer na velhice. Irmãos, e isso é algo que está diante dos nossos olhos. Salomão não está trazendo aqui algo que está longe, nós acompanhamos isso. Se você teve a oportunidade de conviver com um parente seu próximo que foi envelhecendo, e você vai começando a perceber essa degradação clara. Eu lembro do meu vô Fizinho, que carregava um saco de arroz naquela máquina para pilar, e ao final da sua vida ele tinha que ser carregado. Mãos que outrora eram mãos fortes. Mas olha o que ele diz mais. E aqui, irmãos, você pode chegar ao diagnóstico da sua velhice caseira, tá? Porque talvez está acontecendo com você. Olhe comigo na parte B do verso 3, diz assim: e se curvarem os homens valentes. O que ele diz aqui é que as pernas se curvam de fraqueza e os joelhos cambaleiam. Nós temos irmãos que caem por causa do joelho. Vocês acreditam nisso? Aqui, o joelho vai perdendo a força. Você não consegue controlar mais. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu mais velho, e ele falou assim: Ralf, o problema da velhice não é subir morro, é descer morro, porque o joelho não segura mais. Você percebeu como que isso é claro, está diante de nós? Eu não vou citar nomes não, tá, irmãos? Não vou citar nomes, tá? Olha a parte C do versículo 3, diz assim, aqui é muito claro, né? E cessarem os moedores por serem poucos. Salomão não tinha naquela época transplante de dente, né, como nós temos hoje. E mesmo os transplantes de dente, com o tempo, o osso enfraquece e ele já não faz muito mais sentido. Nem mesmo o ato maravilhoso, e isso é bom demais, irmãos, ato de comer. Nem o ato de comer, ele é tão prazeroso mais na velhice. Porque os nossos dentes não obedecem. E ele está olhando, olha a degradação dessa casa.
Olha a degradação de quem nós somos. Mas olha o verso de número 4. Na parte D, desculpe, do verso de número 3, ele diz assim: e escurecerem os que olham pelas janelas. Os olhos começam a perder a capacidade de enxergar. É muito raro uma pessoa que esteja ficando idosa, que não tem que usar óculos. Mas é verdade. A gente vai perdendo a capacidade de analisar com os nossos olhos vão perdendo a força. Mas olhe comigo o verso 4, porque ele diz assim: as portas da rua se fecharem. O que ele quer dizer com isso? Jó 14, capítulo 41, Jó 41, verso 14, diz assim: quem abriria as portas do teu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. E agora então ele traz essa figura, Salomão, ele diz, as portas da rua se fecharem. Ele está dizendo de algo que você já viu, quando os dentes caem, a boca ela não fica mais como ela é normal, ela vai para dentro, ela consegue ir para dentro da boca. Então ele está trazendo essa figura, a nossa boca que recolhe. Mas olhe comigo, o verso 4 na parte B diz assim: o som do moinho diminuir. Quando você está do lado do seu filho e ele começa a comer algo, você já viu o barulho que ele faz? Nós começamos a mastigar algo, e nós então fazemos um barulho de mastigando. Mas quando você fica velho não faz mais barulho. Esse é o moinho que perde o barulho, porque nós não temos mais dente para fazer barulho. Temos que comer uma comida rala, uma sopa. Mas no 4, ainda na parte C, ele diz assim: um som de um pássaro o fizer despertar. Você já viu que velho não consegue dormir direito? Você quer ver uma perspectiva de velho? É quando ele começa a acordar cedo sem ter nada para fazer, só para atrapalhar os da casa dormir. E é verdade, quando a pessoa vai ficando mais velha, é isso que Salomão traz: o menor barulho faz com que ele acorde. E ele está dizendo, isso é a relação clara de uma casa que está em degradação. Pega um menino de 15 anos e tenta acordar pela manhã o seu filho, um menino de 10 como Pedro, para vir para a igreja. Que dificuldade de acordar. O velho, se você fala com ele assim, vamos sair 4 horas da manhã, 3 horas ele está te ligando. Ele não conseguiu dormir. Lá em casa tem um velho assim, Rubens, desse jeito. E às vezes, irmãos, nós não analisamos que todos esses fatos são declarações claras da realidade de quem nós somos. Nós somos uma casa em degradação. Verso 5, olha aí comigo, quando ele diz assim, no verso 5, vou ler tudo e eu vou explicando, acho que vai ser mais rápido. Olhe comigo o verso 5, quando diz assim: como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embraqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando a praça. Primeiro ele vai trabalhar um medo de altura. Você percebeu que como as coisas vão ficando mais altas quando nós vamos ficando mais velhos? Irmãos, tem irmãos que têm dificuldade de subir aquela escada. E em outra hora esses mesmos irmãos subiam árvores para pegar coco. Quando vai pegar coco para as coisas aqui da igreja, tem uns irmãos que sempre fazem isso, né? O Glauber já não consegue subir mais um pé de coco. É verdade. Eu nem arrisco. Quando eu era criança, o Bruno pegava coco aqui na terra do vô. Que pergunta se ele sobe naqueles pés de coco ali. Não sobe. Ainda mais do tamanho que nós estamos, Bruno. Não sobe, não. Irmãos, olha a realidade de quem nós somos. São coisas que nós não observamos, que são degradação, que nos coloca no nosso lugar.
Mas além de ter medo de altura, ele diz sobre o florescer da amendoeira. Ele está falando dos cabelos brancos. Ele está dizendo que os nossos cabelos ficam brancos. A casa agora e o que está plantado nela é como um florescer de uma amendoeira. O cabelo vai embranquecendo. E não adianta você ficar rindo dizendo que alguns não vão ter cabelo para ficar branco, porque fica com cabelo sim. Até aqui na beirada, fica com cabelo. Irmãos, nós vamos sendo degradados. Mas ele também trabalha o gafanhoto que se arrasta. Sabe o que é isso? É o passo vacilante do idoso ao andar de sua bengala. Ele precisa de algo para lhe dar suporte. E ele então se arrasta. Ele se arrasta como um gafanhoto. Mas ele também diz sobre a alcaparra for inútil. E aqui, irmãos, é perder a capacidade de procriação para ficar bonito. Até isso ele está dizendo. Sobre a queda da testosterona que acontece no homem. E ele perde a sua potência masculina. Ele está trazendo para nós detalhes reais da nossa existência, da nossa vida. Mas ele fala também sobre a consciência de que a morte está chegando. Algo me chamou profundamente a atenção, porque o sentido aqui dos pranteadores, aqueles que ficavam chorando, eram contratados para chorar nos funerais. E eu me lembro de uma atitude, um ato que aconteceu com meu tio Pedro. Meu tio Pedro morreu com 97 anos o ano passado. Dia 20 e poucos agora vai fazer um ano que ele faleceu. E quando ele estava com seus 95 anos, ele se trancou no banheiro e ele começou a chorar. E minha tia ficou preocupada com aquilo que estava acontecendo. E quando foi conversar com ele, ele disse algo que me marcou profundamente. Ele disse: eu sei que eu estou perto de morrer, mas eu não quero morrer. Com 95 anos. A consciência de que a vida está chegando ao fim e ele teve somente mais 2 anos de vida. Mas no verso 6, para concluir, vamos ler aí, olhem na sua Bíblia, diz assim: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. O romper do cordão de prata é a medula espinhal que liga o cérebro aos nervos, e faz com que então agora tenha dor, dificuldade de mobilidade e até morte. Ele fala também, na parte B, que se quebre o vaso de ouro. Essa pode ser uma referência ao cérebro, em razão do formato e da cor que acontece com a mudança na velhice. Mas ele disse também sobre o receptáculo, ou semelhante a um cântaro, e ele está dizendo aqui do coração enfraquecido e transpassado ou rompido. E aqui há um derramamento do sangue que sustenta a vida. Mas ele também conclui dizendo que se desfaça a roda junto ao poço. Aqui ele está falando dos sistemas das veias e artérias que conduzem o nosso sangue continuamente. Meus irmãos, por que ele faz esse detalhamento sobre essa casa decadente? Sabe por que Salomão faz isso? E agora eu queria que você preste bastante atenção aqui. Salomão, ele faz a descrição dessa analogia para lembrar-nos e ensinar-nos o quanto nós somos pequenos e limitados, irmãos. Nós vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer. A nossa vida vai chegar ao fim. Em algum momento, nós vamos ser desligados dessa vida aqui. Isso é real. Nós somos então apenas peregrinos aqui. Nós estamos de passagem aqui. Aqui não é a nossa pátria final. Nós somos cidadãos dos céus. É para lá que nós vamos. Salmo 90, versos 5 a 6. O Glaube leu aqui o verso 12. No Salmo 90, versos 5 a 6. O texto nos diz que nós somos como relva, que floresce de madrugada floresce, à noite murcha e seca.
nós somos passageiros, nós somos transitórios. Tiago diz que nós somos como neblina, como fumaça, que logo aparece e é dissipado. Meu irmão, isso nos leva a uma grande reflexão. Vamos ler juntos o verso 7? E ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Deixa eu lhe dizer algo: servir ao Senhor não é um ato para amanhã, é um ato para hoje, irmãos. Nós precisamos então servir ao Senhor hoje, enquanto nós estamos vivos. Amanhã nós podemos não estar mais aqui. Nós somos uma casa em degradação. Pode ser que essa degradação chegue aos 95, aos 97, aos 100, aos 110, mas nós vamos morrer. Mas pode ser que a nossa casa seja destruída antes dessa total degradação, porque casas novas também caem. Então o momento que nós temos para servir ao Senhor é hoje, é agora, enquanto nós estamos aqui. Mas o texto continua, olhe comigo por favor, dos versos 8 ao verso 14, porque agora então ele vai trazer essa perspectiva, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Sabe o que é vaidade? A tradução melhor é fumaça. Ele está dizendo, tudo é fumaça, tudo passa. E agora então ele vai ensinar para nós a segunda lição, porque ele vai dizer, há sentido na vida. Mesmo diante da nossa decadência física, mesmo diante da morte e que nós voltemos ao pó, há sentido para a vida. Vamos olhar? Olhe comigo o verso de número 9 ao verso 14, e agora nós vamos verso por verso rapidamente. Ele diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Ele está lembrando da sua juventude, e ele está dizendo para nós o seguinte: ele estudou a realidade humana. Só para efeito de parêntese, quando Salomão escreve o livro de Provérbios, ele faz uma investigação, ele faz uma acurada investigação, um trabalho científico. Ele vai nas culturas à sua volta, e principalmente na cultura egípcia, e agora ele pega o conhecimento daquela cultura, e como você pegar uma pedra de ouro, ou uma pedra preciosa, que está suja de barro, e agora você limpa aquela pedra, você lapida aquela pedra, e ela fica bela, e ele faz isso, e ele traz ali então conhecimento dessas culturas agora lapidadas, ele investiga, ele escreve provérbios para ensinar o povo, além dos conhecimentos do seu pai, que ele aprendeu. Verso 10 ele diz, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escrever com retidão palavras de verdade. Ele está dizendo, e eu estou trazendo para vocês realidade. Eu poderia chegar para você aqui e dizer assim, meu irmão, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã, vamos viver a vida, vamos aproveitar a vida, vamos usufruir dos prazeres. Isso é gostoso de ouvir, mas ao final é destruição. E ele está dizendo, eu trago uma mensagem pesada, uma mensagem que aparentemente faz com que nada tenha sentido, mas eu quero lhe mostrar que tudo faz sentido. Verso 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. O que ele está dizendo é que quando a palavra é verdadeira, e quando nós atentamos, essa palavra ela adentra para o mais profundo do nosso ser, ela adentra o mais profundo do nosso conhecimento. E ele diz que o nosso supremo pastor, que traz essas verdades, é o nosso Deus. Mas eu gostaria que agora nós pudéssemos olhar de maneira detalhada dos versos 12 em diante, quando ele diz assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele está dizendo aqui, deixa eu lhe dizer,
É claro que é muito bom nós estudarmos. É muito bom nós trazermos conhecimento, nós adquirirmos conhecimento. Ele não está dizendo e desprezando isso, mas o que ele está dizendo é que nada disso faz sentido se for feito alheio a Deus. Isso é perda de tempo. Você já percebeu, já parou para pensar quantas vezes um cientista se mata para tentar dizer-nos que nós somos produto do acaso, de um Big Bang, de uma grande explosão? Ele se desgasta, ele estuda, mas aquilo é uma mentira, porque está alheio a Deus. E o que ele está dizendo para nós, toda verdade só pode ser verdade quando cativa a palavra de Deus. Então eu gostaria de trazer a você o verdadeiro sentido da vida, meu irmão. O sentido da vida é viver uma vida para a glória de Deus. Enquanto nós tentarmos buscar sentido para a vida longe do nosso Deus, nas coisas debaixo do sol, nós vamos ser os mais infelizes. Nós vamos trabalhar, mas nós vamos morrer e outros vão usar do que é nosso. Nós vamos fazer belas casas e outros vão morar nas nossas casas. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar quem somos nós. Eu fui a um cemitério uma vez e tinha um túmulo lá. Aquele túmulo era de 1889. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quantos parentes você acha que vai ali visitar aquele túmulo? Quantos? Os parentes nem sabem quem é aquele que ali está enterrado. Mas quando nós entendemos a vida verdadeiramente, nós não nos preocupamos com isso. Porque nós sabemos, irmãos, que nós vamos morrer. Nós vamos ser sepultados. Mas nós vamos ressuscitar. Porque a palavra de Deus assim nos diz. Nós vamos viver eternamente. Porque Deus assim nos diz. Verso 14 conclui com essa verdade, dizendo: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe o que ele está dizendo para nós? Tem algo muito pior do que morrer, fisicamente. Ele está dizendo, o pior é ir para o inferno. O pior é ir para o inferno. Eu gostaria de concluir esse sermão lhe fazendo novamente essa pergunta, que foi a retórica desse sermão. Se eu lhe perguntasse nesta noite, qual é o sentido da vida? Sinceramente, qual resposta você daria? Você poderia dizer em alto e bom som assim: o meu sentido da vida está em Jesus. O sentido da minha vida está na pessoa de Jesus. O sentido da minha vida está em servir a Jesus, porque eu sei que ao fechar os meus olhos aqui, eu poderei contemplar a maravilhosa face do meu Senhor. Você pode dizer isso? Se você pode dizer isso sinceramente, você entendeu qual é o sentido da vida. Nós vamos trabalhar, nós vamos buscar dar o melhor para a nossa família. Nós sabemos que nós não vamos levar nada, nós sabemos que outros vão usufruir do que nós conquistamos, mas nós não estamos preocupados com isso, porque a nossa vida está fora, olhando para a perspectiva de um Deus que é eterno. Eu quero orar com você, meu irmão. Gostaria que você fechasse seus olhos, convidar os nossos irmãos do Ministério de Louvor, para que eles possam cantar o primeiro hino que foi feito no nosso prelúdio. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, agradecidos, porque face, ó Deus, a realidade do pecado, que é a morte, o afastamento de Deus por meio da morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O Senhor proveu para nós o sentido da vida, enviando-nos o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. E assim nós agradecemos. E queremos rogar ao Senhor, ó Deus, que nesta noite existem irmãos em nosso meio que ainda não entenderam esta verdade,
que o Senhor possa aplicá-la em suas vidas, trazendo sentido às suas vidas. E o sentido da vida é Jesus. E assim nós oramos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.